obrigado. A gente fica sem. E eu queria experimentar uma coisa que fosse decisão minha. Então, foi por isso que eu parei. Mas bacana. Fico feliz que os animais vão se beneficiar. Não vou ver, não. Também acho. É, verdade. Nossa. O patê de fígado de ganso, foie gras. É, coisa horrorosa. Uhum. 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 Entope eles de comida. Nossa. É, tudo horrível, tudo horrível. Meninas, ó. Boa noite. Foi ótimo. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Olha, a hora que você falou assim, que eu tava com uma expressão esquisita, eu falei, meu Deus do céu, eu vou esperar ela terminar, lógico, né? No fim, você mesma interrompeu aí no meio do texto, mas eu pensei assim, gente, a pessoa, isso é sangue de barata, né? A gente tem o cara tem que ser sangue de barata, da maneira como está escrito lá no comecinho, lá na tradução, né? O texto em si. Exato. Mas mais para frente no texto, ele dá uma suavizada nessa declaração inicial. Ele usa a palavra tolerar, que muda completamente de figura, né? E eu entendi assim, que não é você não ter reação, é você ficar... Né? Reações, né? Não é você ficar passivo, né? É você ter o controle de vivenciar aquilo de uma maneira sóbria, né? Aí eu fiquei mais aliviada. Eu também fiquei pensando, né? Eu pensei que é tipo assim, nem não se embriagar com uma coisa boa que acontece, um estado de felicidade, e nem se deixar abater por coisa ruim que acontece, né? Você tem que ficar estável. Isso. Você vai aproveitar e não aproveitar, tipo, né? No sentido de aquilo vai acontecer e você vai permanecer o mesmo, né? Sem se alterar. Isso. Eu entendi assim. É porque fala assim, né? Assim como tem as estações do ano que são passageiras, a felicidade e a aflição também são passageiras. Então, você não deve se apegar ao estado de felicidade, porque quando a felicidade vai embora, vem a depressão. A frustração, porque a felicidade acabou. A felicidade acabou, vou me frustrar. Não, enquanto a felicidade está aí, tudo bem, fique feliz, porque a felicidade é boa. Mas quando a felicidade acaba, você não deve ficar triste porque a felicidade acabou. É apenas entender que tudo é passageiro. E também não é entrar em um estado... Deixa eu ver seu braço, Naíse. Um estado de desespero, né? Que tatuagem é? Você já viu, uai? Não. A tatuagem? Você já viu. Mas meu Deus. Não tô vendo, não. Não tô conseguindo mostrar, peraí. Viu? Dos outros. Basta o início. Que massa. Não tinha visto, não. Amai-vos uns aos outros. Não é você se apegar à tristeza, nem se apegar à felicidade. Não é você viver o luto é importante, sim. Você não vai bloquear a tristeza. Sim, é importante viver o luto, viver esse momento. Não é você bloquear os seus sentimentos. É não ficar preso neles. Não mergulhar neles e ficar, eu sou horrível, eu acho nossa. Que, e não deixar de ser quem você é. Porque às vezes a pessoa meio que
que se altera, né? Tanto na tristeza quanto na alegria. Ela muda, assim, sei lá, por exemplo, uma pessoa que nunca foi arrogante, nunca tratou as pessoas mal. Aí acontece uma coisa, ela ganha um certo poder, alguém pode falar assim, isso já existia nela. Mas isso é uma maneira de se deixar alterar, né, por um acontecimento. E eu acho que também isso mostra, quando ele fala do verão, das estações, verão e inverno, acho que ele também está querendo dizer que tristeza e alegria são cíclicos. Vai acontecer, você vai ficar feliz e vai passar e vai acontecer. É cíclico. Não tem como a gente tentar evitar que não aconteça. Isso. Né? Então, a gente tendo em mente que é cíclico, a gente leva menos susto quando, depois daquela felicidade, daquele monte de coisa boa, começa a acontecer coisa ruim. Você lembra, tá, é verdade, é cíclico. Vai passar e vai começar coisa boa de novo e vai passar. A gente tem mais firmeza mesmo para poder ter essa estabilidade, se a gente tiver em mente que é cíclico. A gente tem que ter em mente isso, que é cíclico, que vai passar e falar, e pensar, qual a lição que eu aprendo com isso daqui? Uma coisa ruim, aparentemente ruim aconteceu, qual a lição disso daqui? Uma coisa boa aconteceu, qual a lição disso daqui? Não, você pegar os aprendizados, não o que está acontecendo, não o sentimento. A pergunta que eu fiz para você do mapa de 2005 foi para confirmar o que eu achava que era a minha lição. E confirmou? Confirmou. É isso aí. Letra por letra. A Anaíse, eu falo com ela que ela tem que fazer o curso, ela é boa. Anaíse, isso é arrancar de cabelos. Eu não arranco, não, eu só estico. De vez em quando sai um pedaço na mão, mas é. De vez em quando sai pedaço na mão. Chapinha dedal, assim, eu faço assim, estico assim. Tem uma coisa que a Anaíse falou, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, acho que foi o professor de sociologia, eu odiava sociologia, mandou a gente ler Sun Tzu, A Arte da Guerra. Eu tô doido para ler esse livro. É legal, é bem legal. E aí tem, numa parte lá, ele fala assim, só um adendo. Quando eu peguei esse livro para ler, eu estava no finalzinho do primeiro ano de faculdade. Eu entrei na facul com 17, eu não tinha feito 18 ainda, quando eu peguei esse livro para ler. Eu estava, assim, no auge da arrogância, achando que era gente já, né? E ainda por cima eu tinha terminado o primeiro ano de estudo do espiritismo. Então, assim, petulância maior não podia ter, né? E aí no livro está escrito assim, na paz, preparar-se para a guerra. Na guerra, preparar-se para a paz. Nossa, eu excomunguei aquilo. Eu achei a coisa mais absurda. Mas tanto não era absurdo, tanto mexeu comigo. Faz as contas aí, 50, eu tenho 51. 51 menos 17, eu não sou boa de conta. Né? 51 menos 17, faz 50, para arredonda. 24. 34? 34. 34. Então, depois, você vê, mexeu tanto comigo que 34 anos depois eu não esqueci disso. Aí, é quase a minha idade. Quase a minha idade. Então, e aí, nisso que a Anaíse falou, eu acho que se encaixa perfeitamente. Porque, como é cíclico, e quando a gente entender que é cíclico, então você sabe que você vai ter um período que você vai ter que experimentar os dissabores da vida. E aí, nesse sentido, você se prepara para aquilo. Ao mesmo tempo, para que você tenha essa tolerância, esse equilíbrio que ele cita, né, no texto de hoje, ao mesmo tempo é a alegria, porque a gente perde a cabeça na alegria também, né? Sim. Resumindo, Sun Tzu tinha razão. Sim. É que costuma dizer, né? Quando você está feliz, você lembra de Deus?
Deveria, né? Mas ninguém lembra. Tá muito bom, uma coisa muito boa. Você não vai pensar. Diz que é na dor, né? Que eu tenho a mãe de amiga minha evangélica, ela fala, né? Sentar o joelho no chão, né? Ela fala assim: você senta o joelho no chão quando você tá na dor. Vai olhar, vai chorar, vai pedir, oh, meu Deus, por favor, vai pedir alguma coisa, nem que seja tolerância para poder superar, você vai pedir. Você vai rezar, vai ficar lá. Agora, quando tá tudo muito bem, você tá tudo muito bem, tudo muito bom. Então, esses ciclos Quase são ninguém lembra necessários. de agradecer, né? Quase ninguém lembra de agradecer. No máximo, meu Deus, muito obrigada. E continua. Na dor, meu Deus, o tempo todo. Meu Deus, eu quero superar. Meu Deus, me dê força. Ai, meu Deus. É o tempo todo. Mas se você ficar muita dor, você perde a esperança em Deus e vai abandonar Ele. Então, por isso que é necessário esses ciclos, né? Porque muita felicidade você esquece e muita dor você esquece. Então, o ciclo é importante por isso. Acabou. Fim. Continuem. Terminei. Terminei. Eu também. Quem fala terminei é você, não sou eu. Mas também tá com sono aí já. Eu tô. Mas o negócio das mulheres lá não me satisfez ainda não, você sabe, né? Não tô satisfeita ainda É não. porque a sociedade indiana é machista. A Anali me mandou um vídeo de um cara espírita que eu tenho que assistir de novo. Acho que não cheguei a terminar de ver. Não terminei de ver. Eu achei muito interessante. Falando sobre... Qual é o nome daquele planeta lá que vocês falam? Capela Capela. Da é o chegada. sistema. Isso. Hum. Olha ela lá comendo o chocolate dela. Ah, filha da mãe. Ah, meu Deus, mãe, eu vou ter que comer Se chocolate. ela não for filha da mãe, ela é filha de quem? De chocadeira? Fica quieta. Aí, é isso que eles falaram pro meu sobrinho, Antônio. Ah, porque a primeira vez que ele me falou, porque disseram que eu sou filho da mãe. E falei, você é filho de quem, minha filha? É. Você é filho de sua mãe, de seu pai. Quando alguém fala, você é filho da mãe, eu falo, eu sou sim, sou filho de minha mãe. Agora ele fala, agora ele diz, ó, minha tia, depois que eu comecei a falar isso, pararam de me perturbar. Porque para mesmo. Quanto mais você nega, mais vão te perturbar. É. Quanto mais você se... Sim. Quando esse vídeo foi interessante, por quê? Se você... Tu lembra, Anali, que você deveu todo, né? Eu não vi ele todo. Ele fala da ordem de chegada das civilizações. Uhum. Aí fala primeiro... Os hindus foram os terceiros, foi isso mesmo? Não lembro, foi o segundo. Primeiro foram os Mas, arianos. olha, deve ser baseado naquele livro Caminho da Luz, né? Que o Caminho da Luz é que fala isso. Eu não sei, não vi o livro, eu só vi esse vídeo. Uhum. Daí fala, os hindus chegaram e ficaram fixos, os arianos chegaram e foram migrando. Daí, aí encontro, né? Ana me corrija, porque eu não vi todo, né? Eu não li o livro. Então, a chegada, e não é algo que eu estudei. Então, o encontro entre os arianos e os hindus, que veio a filosofia védica. E a filosofia védica exalta muito os arianos. Mas a espiritualidade veio dos hindus. Foi isso? Entendi direito? O que é que eu acredito? O que é que eu e os arianos são brancos, os hindus são negros. E sempre tem essas imagens, né, de branco e negro e os azuis. Azul tão negro que é azul. Daí, e na filosofia, eles falam muita coisa de que o tempo não bate com o tempo da Terra. Então, o carinha, ele fala, né, que muitas histórias vieram de Capela, são de Capela, não são daqui. E Gurudeva, ele sempre fala, existem passatempos de Krishna que acontecem na Terra, existem passatempos de Krishna que são fora da Terra. Então, por isso que a linha de tempo não choca. Eu só vejo o Gurudeva meu Guru falando sobre isso. Eu nunca vi Prabhupada, eu nunca li escrito, porque não leio muito, né? Eu ouço mais do que leio, porque eu fico ouvindo enquanto estou fazendo as coisas. Não tenho tempo de parar para ler. Eu até tenho, né? Mas eu prefiro fazendo as coisas ouvindo. Daí,
O Gurudeva fala muito sobre isso. A linha do tempo não se choca porque existem passatempos que aconteceram na Terra com as mesmas pessoas e passatempos que aconteceram em outros lugares, fora da Terra. Por isso que a linha de tempo não choca. Muita gente fala assim, a filosofia está errada, porque a linha de tempo não choca. Ele explica muito isso. A linha de tempo não bate por conta disso. Isso foi muito a ver com que esse vídeo. De coisas que... Então, ele fala, né? Provavelmente os arianos e os hindus não tiveram atritos fortes porque eles eram amigos em capela. Né? A sociedade... Eles eram... Porque, né, existem as relações de parceria, tá, de amizade de capela. Ele fala que os sem castas e os shudras são os da terra, né? Os povos da terra. E os que eles deixaram nas castas superiores são os povos que vieram de capela. É isso mesmo que ele fala, Annali? Mas ele também menciona a distorção que teve a interpretação das castas. Ele menciona também. Só que a ideia do que ele fala não é das castas. É o seguinte. O Ariano, se você for ver o Mahabharata, o povo de Arya, o povo da história de Bharata, são os povos arianos. Não é isso? É. E eles falam, eles minimizam muito os Gandharvas, o pessoal de Kunti, Bodha, o pessoal os Yados, que são hindus. Ele fala, nós de Arya, nós somos os mais fortes, e mostra a expansão de Arya. Não sei até que ponto tu viu do Mahabharata, Annali. No vídeo... Então, no vídeo ele também comenta isso. Ele fala que os arianos eles beiravam a violência, porque eles tinham esse ímpeto da conquista. O lance dele, por exemplo, os hindus chegaram de capela, ficaram ali no... Como é que eles falam? Baixo Iraque, né? Não lembro o termo. Nessa região... Na península, como é? No subcontinente indiano, né? Isso. E eles chegaram e ali ficaram. E estavam felizes. Eles não pretendiam sair dali para conquistar nada. E os arianos foram ao encontro deles, porque já era meio que um lance espiritual, assim, de acordo com a visão do cara aí. E ele fala que os arianos chegaram aos hindus porque eles tinham esse ímpeto da conquista. Então, eles chegaram lá de capela no cantinho, foram colocados lá na Europa, mas eles foram se alastrando, eles foram descendo, foram vindo, até encontrar com os hindus, porque o lance deles era a conquista. E aí se fundiram as duas filosofias para... Isso, ele fala que não existia, que toda religião que vem desses védicos, na verdade, assim, esse encontro, e fala que os arianos eram os menos religiosos que existiam, os mais materialistas. Então, se os arianos eram os mais materialistas e a filosofia védica veio da união dos dois, então a filosofia veio do povo hindu. Só que o que acontece? O povo hindu a gente interpreta, se eles não saíram, se conformaram com tudo, tem um conformismo de Deus, do karma, de tudo. Então eram mais conformistas. Então eu espero de Deus, que Deus dá é bom. E é muita filosofia que a gente entende. Então, eu acredito que exista muita coisa que, não sei, né? Pode me considerar uma blasfêmia. Muita coisa que está na filosofia védica que veio de influência dos arianos. Como o machismo, como a casta do jeito que está vindo agora, a casta do jeito que a gente conhece. Não a casta original. Eu acho que a interpretação da casta, do jeito que está, veio dessa união do povo ariano. A guerra. Porque os Yados não queriam guerra. Não sei se tu lembra, Anaíse. Os Yados não eram a favor da guerra. Os Yados que é a descendência de Krishna. Eles eram a favor da paz. De ficar na Pacífico, eles eram mais camponeses, mais ligados à terra. Existiam, sim, os exércitos que era para defender. Mas não, a guerra era o último caso. Último do último caso. Já os arianos que gostavam da guerra, da batalha. Você vê que Bhishma. Bhishma é mais claro. Tinha prazer, né? E Bhishma tinha a pele mais clara. E eles tinham muito... O que fez eles
serem expulsos de capela, né? Foi o orgulho exacerbado, né? O orgulho levado, assim, a picos... Eles quem? Os hindus ou os arianos? Não, os arianos. Os arianos. Agora, No Mahabharata, fala que, de vez em quando, a classe Kshatra é destruída. De vez em quando acontece essa destruição completa da classe Kshatra. sim, que é necessário. Deve ser porque, assim, porque o papel deles é um papel importante, mais curto, né? Não é um troço que pode ficar durando toda a vida. Essa fome de conquista, de guerra, né? Agora eu pergunto, Anali, eu não cheguei, eu tive que fazer alguma coisa, não lembro. Ele fala o que foi que fez, mais ou menos assim, dê para entender, o que fez os hindus chegarem a serem expulsos de capela? Algum erro eles tiveram. Fala do orgulho também. No caso, a casta seria uma manifestação desse orgulho. E que é um orgulho diferente, né? Não é um orgulho igual do ariano. É um orgulho... É um orgulho de superioridade filosófica? Pode ser, pode ser. Eu pensei nisso. Ele deu um motivo. Mas eu tinha vontade de saber do Devananda falando sobre isso, porque ele... Não, Devananda não fala sobre isso. Não, se perguntar para ele, porque que acontece? Ele já passou pelo espiritismo também. Ele falou para mim que já passou. Então, eu queria que ele fizesse um link dessas duas histórias, da maneira como o espiritismo enxerga e da maneira como ele aprendeu lá nos Vedas, sei lá, eu acho que ele leu, né, os Vedas. Tu tem um link fácil, Anali? Tu sabe achar fácil? Eu vou procurando meu histórico. Porque eu quero assistir o começo que eu já vi e terminar de ver. Eu quero rever, né? Eu mando. E alguma coisa me interrompeu na hora que eu deixei para ver depois. Aí depois a inteligência artificial vai aparecendo mais coisas, a gente vai vendo, eu me perdi e já foi. Ele tem a mesma palestra, só que um pouco mais detalhada de 2019, porque essa daí é de 2020. E ele já falou disso em 2019. E, quem que é, Nali? Quem que é? É o Geraldo Lemos. Eu ia comentar, inclusive, que tem Manda para a Anaísa também. Manda para a Anaísa também. Manda para a Anaísa também. Tem uma característica interessante, né, desse cara, porque eu já percebi, eu conheci ele em 2018, não pessoalmente, conheci o trabalho dele. E ele começou a ficar famoso, assim, fora do meio espírita, por conta daquele lance da data limite. Porque foi ele que pôs a boca no trombone. O que é data limite? Data limite é uma teoria do Chico Xavier. Sabe? Lembra quem que é, né? Chico Xavier? Sim. E aí o Chico Xavier disse o seguinte: houve uma reunião do top espiritual, o top do top, os picas das galáxias, e Jesus era um deles, porque Jesus seria um dos governantes, né, da Terra, ou o governante da Terra. E aí, nesse conselho foi decidido que a gente não valia a pena. A gente era muito... Não valia a pena ninguém se dedicar. Tinha que deixar a gente se autodestruir e depois levava os espíritos, distribuía eles para outros planetas. E Jesus falou, não, me dá a chance de provar que eles são bons, eles vão sobreviver. Eu preciso de 50 anos. Então, isso aconteceu, deu 50 anos em 2019. E isso aconteceu 50 anos antes, né? E ele falou o seguinte, olha, se eles não se autodestruírem, porque Capela se autodestruiu, né? Capela teve uma explosão atômica, e quem estava metido nessa explosão atômica foi o Bezerra de Menezes, Naís. Estava metido nessa... Essa eu não sabia, ô doideira.
Bezerra de Menezes, tocou o terror. Eu já comentei que eu fui no centro espírita, e o centro que eu fui foi de Bezerra de Menezes. E aí, Jesus falou, tomou as dores, né, nossa, e falou assim, olha, me dá esses 50 anos, que se eles não se autodestruírem, e eu, na minha opinião, né, eu acredito que eles não vão se autodestruir, aí então, a partir daí, eu vou começar uma limpa no planeta, uma limpa energética no planeta, e esse planeta vai passar de provas e expiações para planeta de regeneração. Vai haver, o que a gente mais vai sentir vai ser o salto na ciência de maneira geral, mas principalmente na medicina. A gente vai conhecer todas as curas que já existem e nos são negadas, por exemplo, né? Então, tudo isso o Chico Xavier falou. Só que quando o Geraldo Lemos, o apelido dele é Geraldinho, né? Quando o Geraldo Lemos chegou e falou assim, olha, eu tenho esse material aqui do Chico e tal, o Espiritismo falou assim, ó, mocosa, porque o Chico já falou isso no Pinga Fogo. Pinga Fogo era um programa famoso de espiritismo, né? O Chico no Pinga Fogo ninguém levou a sério, o mundo continua o mesmo. Então, assim, mocosa, você só vai poder falar isso a partir de 2011. E ele fica quieto, décadas. Ele não podia falar sobre a data limite, porque falar sobre a data limite, inclusive, envolvia gente de outros planetas, né? Porque diz que o atraso da Terra atrapalha a evolução da galáxia inteira. Então, como a gente não arredava a pé da ignorância de jeito nenhum, né? Então, o resto da galáxia falou, ó, deixa se matar lá, depois a gente distribui eles, né? E aí a data limite era 20 de março de 2019. Aí tinha gente que achava que ia acabar o mundo, que não sei o quê, que sei lá. E na verdade, a data limite era só isso, que eles chamam de moratória, que Jesus pediu uma moratória para o planeta Terra, para que a gente tivesse a chance de evoluir para provas ou para regeneração. Foi quando começou a perturbação daqui, né, essas pandemias, essas viagens aí, né? Que começou em 2020, final de 2009, mas já vem toda a preparação, né? Agora... Só que tem um detalhe aí que eu, Anali, eu gosto de frisar. Não sei se sou eu, Anali, que está falando, não sei quem está falando, mas eu gosto de frisar uma coisa. A pandemia, é lógico, o plano espiritual não perde tempo. O plano espiritual do bem, que administra a Terra, não perde tempo. Isso segundo a visão espírita. Então, é lógico que a pandemia está sendo usada para a limpeza da Terra, né? Deus não dá ponto sem nó. Deus é a inteligência suprema, né? Então, ele não dá ponto sem nó. Mas a pandemia não é promovida pelos Zé e os caras, por Jesus e os caras, entendeu? Entendi. Não é. Mas é utilizada por eles. Aquelas datas que a gente tinha visto, tal, que o Lucas falou também. Se você for ver, foram datas que me mostrou foi Isabela. Foram datas que tiveram recordes de mortes pela pandemia. Ela me falou ela ficou me perguntando se tem alguma notícia. Eu falei, tem alguma notícia? Não soube de nada. Depois de... Isso foi de manhã. Quando foi à noite, ela já sei. Foi alguma coisa relacionada com isso aqui. Foram recordes de mortes. Ela me mostrou. Do dia 25 que ele falou? Os dias próximos, aqueles dias. Ela porque bateu o recorde, foram quase 2 mil mortes. Uhum. Foram um dia que bateu pertinho de 2 mil. Uhum. Eu falei, provavelmente deve ter sido isso aí. E aqui na Bahia também foram 1.000 mortes. 1.000? Não. Não foi 1.000 na Bahia, foram 200 e alguma coisa. Teoricamente, Caruna, é uma coisa natural, porque existia uma dúvida, né, se podia ser um ataque terrorista, alguma coisa assim, né, e a ideia era que fosse uma catástrofe no sentido natural, né, e foi.
Mas tu lembra que eu te mandei uma mensagem uma vez que eu tinha visto, eu estava vendo o mapa de alguém e tal, e aí eu vi que ia acontecer alguma coisa naquele período. Só que quando eu cheguei no dia 11, dia 10, 11, eu parei com medo. Porque eu vi tudo piorando, piorando, piorando. Falei, vou parar, eu não quero ver mais nada. Então, eu achei interessante porque eu tinha visto aquilo. Daqui a pouco o Lucas faz um vídeo. Eu conversei com a Annali. A Annali falou que tinha visto também previsões de médios, não foi? Aí eu fiquei, meu Deus, vai ter, se assim, várias pessoas vendo a mesma coisa, alguma coisa acontece, vai acontecer. Se fosse só uma, duas, mas uma rede de pessoas vendo a mesma coisa, alguma coisa existe, alguma coisa tem. No caso, era pandemia já. Não, segundo a teoria de Bela, da minha cunhada, Bela é minha cunhada, então, segundo a teoria dela, ela acredita que seriam esses recordes de mortes. Sei, entendi. Pode ser. Aí não pode ter sido também assim. Foram grandes números. Agora, sim, eu vou rever o vídeo. Aí depois eu quero conversar vou juntar vocês duas, nós três, para a gente discutir o vídeo de acordo com o histórico do Gita, do Mahabharata. Porque eu vi batendo muito, velho. Eu fiquei assistindo, é porque você não sabe como funciona a minha cabeça. Quando Quando eu vejo informações que vão se batendo, vão se chocando e vai juntando, pegando, é como montar o quebra-cabeça. Eu tinha essa pecinha daqui. Eu faço isso também, vou costurando. Tinha essa pecinha daqui. Aí quando, sabe aquela felicidade de você conseguir encaixar aquele quebra-cabeça difícil, difícil, difícil. Quando você consegue encaixar a pecinha, daquela felicidade, uau! Aquele êxtase. Esse êxtase é tão forte na minha cabeça que é uma explosão energética. Daí, eu não sei descrever. Então, eu fiquei vendo aquele vídeo, eu tava tipo, diga. Diga, Nali. Eu tô localizando aqui, eu tô localizando só o vídeo para mandar para vocês. Manda os dois que você falou que tem, de 2000 não sei quanto e de 2000 não sei quanto. Mas, Annali, sabe uma coisa que me confunde nas duas filosofias? Que não sei se eu que não entendo, para mim parece que é contraditório, incongruente, não sei como é que fala. Juntar mudança de status do planeta, de prova de expiação para regeneração, e Kali Yuga, que vai só descer ladeira abaixo. Deixa eu falar, eu posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Pode. De acordo. Isso é um nó. Isso é um nó. Eu posso falar sobre isso? Existe na filosofia Gaudiya Vaishnava os 10.000 anos dourados de Chaitanya Mahaprabhu. Tudo bem. Mas você acha que é isso que encaixa aí? Eu acho que é isso que encaixa, porque a Kali Yuga é para ser ladeira abaixo. Não é toda Kali Yuga que Krishna aparece. Mas ele resolveu aparecer nessa Kali Yuga há 500 e... Cadê meu celular? Não sei. 514 anos atrás. 14? Peraí, eu vou ter que pegar meu celular para olhar, peraí. Ou seja, perder uma chance. Perder a chance de quê? Não vai ser a Anaís que vai ver ele. Pode ter sido eu lá, né? Lá no pé de Chaitanya Mahaprabhu, mas não é a Anaís. Peraí, eu abri o aplicativo errado. Peraí. A gente está no ano 534. E aí no dia 28 de março, um domingo, a gente vai comemorar o ano 535. Então esse ano novo é de acordo com o aparecimento de Chaitanya. Então, 534, quase 535 anos atrás, quando ele apareceu e falou que irá acontecer uma limpeza. E que dessa limpeza viriam os anos dourados.
E desses anos dourados, sim. e de acordo com o que acontecer nesses anos dourados, essa Kali Yuga não será terrível como as outras. Que bom. E não é toda Kali Yuga que ele aparece. Agora, o que foi que fez ele querer aparecer nessa Kali Yuga? Tem umas histórias que contam, que não sei quem pediu para ele vir. Foi a Advaita. Mas tem um nome desse velho tamanho. barbudo. O Taku, não sei o que lá. Vaishnava Thakur. É porque Isso. ele pediu. E aí, então. Foi isso que eu li, que ele pediu. Mas, só que isso vem antes. É a gente procurar o início. Quem pediu o quê? Que eu perdi? Pediu para que Krishna apareça na Terra para salvar essa Kali Yuga. Quem pediu? Que você perguntou quem é esse velhinho barbudo, quem é esse único barbudo de cabelo branco nessa imagem. Tu lembra que eu te mandei uma imagem? Aí você perguntou quem é esse de cabelo branco que tem barba? Lembro. Pronto, foi ele que pediu. Mas não lembro quem era. A gente chama de... E quem era? É um nome muito grande, é o Taku. É um nome grande, só que a gente chama de, no Panchatattva, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Então, é Advaita. Escreve Advaita. Advaita é ele. É ele. A pronúncia certa é Advaita. O V quase U. A gente fala Advaita, mas a gente pronuncia errado. É Advaita. Então, foi ele que pediu. Só que, Naíse, essa história, se a gente for voltar no tempo, ele já é Advaita, ele é um associado de Krishna no plano espiritual ou em outro planeta, que não sei. Então, se ele veio, é porque ele já estava predestinado a Chaitanya vir. Ele veio para pedir, então já era o Dharma dele vir para orar para Chaitanya vir. Então, vem de antes. Sacou? Sim, aí a gente tem que lembrar que o tempo não é linear, Isso. etc. É disso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, Chaitanya veio porque ele pediu, mas ele veio porque Krishna quis que ele viesse. E Chaitanya é Radha e Krishna juntos, é masculino e feminino juntos. Aí se você for ver, Krishna é azul, veste roupa dourada. Radha é dourada e veste roupa azul. Um complementa o outro. Os olhos de Radha são dourados. Não, os olhos de Radha são azuis. É isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Os olhos de Radha são azuis, que a Radha só vê Krishna. O olho dela é azul. Valeu. Eu pensei uma coisa e falei outra. Você percebeu? Então, é uma viagem muito grande isso. E de acordo com o vida do carinha, que é da Nali, ele fala, né, das diferenças de cores. Sempre tem um branco e um negro. Os arianos são brancos. Essa cor mais dourada. E os hindus são a pele escura. Eu fico pensando assim, tem alguma... Eu não sei, eu não vou tomar tudo como que ele diz como verdade, mas que faz sentido, faz. Por isso que eu quero olhar de novo para verificar, para analisar. Faz muito sentido. O que ele fala faz muito sentido. Talvez essas histórias que ele fala que vem de outro planeta... essas histórias que Gurudeva fala que são de outro planeta, são de outro planeta. Será que foi lá em Capela? Que inclusive o Espiritismo fala que existe vida, sim, em todos os planetas. Que não tem nenhum que não Que não necessariamente a vida acontece igual aqui na Terra, tem corpos muito mais etéreos, mas que em todo o planeta... E tem até os que têm corpos menos etéreos, ainda assim não é visível para a gente, simplesmente, mas não quer dizer que não tem. Por exemplo, Marte, já mandou sonda em Marte, não achou nada, mas tem, só que os nossos equipamentos não são capazes de captar. Isso, também tem outras dimensões também, né? A gente não... são em outras dimensões, nossos olhos só enxergam em 3D e nossos equipamentos são projetados pelos nossos olhos que são 3D. Isso. Aí, inclusive, tanto para cima quanto para baixo
os equipamentos não pegam. Mas que existem, né, planetas com sociedades inferiores e superiores à nossa, até aqui mesmo no sistema solar. Eu ainda acredito que existam formas de vida também, que você deve saber também, na Terra e em outras dimensões também que a gente não tem, a gente interage com eles o tempo todo, só que a gente não percebe, a gente não consegue enxergar. Eu acredito nisso. Eu também. Hoje eu acho que existem muitas raças, em sentido de raça mesmo, tipo, essas lendas que a gente ouve falar, né? Ogro, fada, gnomo, eu acho que isso tudo existe. Unicórnio, tudo existe, só que está tudo escondido da gente, porque não tem condição. O ser humano parece que é o tipinho mais estrupício que tem, que ninguém consegue conviver. Você já viu meu autorretrato? Não sei se eu consigo mostrar para você aqui agora. Peraí, vou tentar. Vou fazer um malabarismo aqui agora. Eu não vou conseguir mostrar, peraí. Mas você não tá com celular, menino? Tá. Oh, meu Deus. É o unicórnio. É unicórnio? Oh, meu Deus, unicórnio que anda na nuvem de algodão. É na nuvem de algodão, só que é colorida. Como é que você sabe? Tá vendo? Ó, a Anaíse viu uma imagem distorcida na câmera, rápida, me mexendo, e já viu que era uma nuvem. Não eram jujubas. Que unicórnios andam na nuvem de algodão. Eu sou versada em unicórnios. Conhecimentos. O Geraldinho começou a falar aqui. Caraca! Falei, de onde tá vindo essa voz, Senhor? A gente começa, eu falo assim, que existem vidas e outras dimensões aqui na Terra mesmo, que a gente tá interagindo e vê uma voz do além. Justo quem? O Geraldinho tentou a falar. Ele é parente do Chico? Ele vivia grudado nele. Porque pela forma que ele tava falando... Porque o avô dele... pela forma que ele falou, acho que ele fala avô, né? Que ele é neto do Chico, uma coisa assim. Ah, tá. Mas como assim neto do Chico? O avô dele... Não, é o avô dele que trabalhou com o Chico, era muito amigo do Chico, e ele acabou crescendo por conta do avô. Entendi. Chico não teve filho, não, foi? Não. Celibatário. Ele é celibatário. É um santo também, é um santo. Ele também é um santo. Viveu a vida dele para os outros. Ele serviu. O Chico Xavier é respeitado o tempo inteiro. É respeitado em vários países. Ele lembra que ele foi eleito brasileiro do século? Brasileiro do século. Brasileiro do século. E teve uma outra coisa, tem umas coisas que eu acho muito interessantes que aconteceram com ele. Cartas psicografadas dele foram utilizadas e aceitas legalmente em cortes. Tem um caso que o espírito veio e falou assim, não foi ele que matou. E o juiz aceitou. Que matou não, que me matou, olha que legal. Não foi ele que me matou. Aí o juiz aceitou a palavra do espírito. Aceitou a psicografia do Chico como legítima. Tô toda arrepiada. Eu também, arrepiei toda. Mas é mesmo. As histórias são muito bonitas, as histórias dele. A história lembra mesmo os santos védicos. Assim, a ponto de, por exemplo, tem uma nojento, mas é lindo. Ele foi na casa de uma senhora, a senhora era cega e ela ofereceu uma sopa para ele, tinha uma barata na sopa. Morta, claro. Ele comeu a barata com pena da mulher. Eu tiraria a barata, assim, pelo menos. Não tirou. Ele ficou com pena, comeu com barata e tudo. E a mulher era cega? Pois era, porque senão ela teria visto a barata. Eu acho que ele ficou tão... Tipo, até a barata faz parte da sopa, sabe? Se a mulher era cega, se a mulher não enxergava, ele poderia tirar assim de cantinho. Poderia. Acho que ele pensou isso, que tipo assim, até a barata tá sendo oferecida para mim.
Não sei, eu sei que ele não teve coragem. Ele comeu com barato e tudo. Não tem as histórias, tem duas histórias. Vai que era Cristo. Vai que era, Passado, né? Né? Tem duas histórias de Krishna, assim. Uma como Ramachandra, que a moça estava tão em êxtase que viu Rama, quando a Krishna apareceu como Rama, que abria as bananas, dava a casca para Krishna e jogava a banana fora. Para Rama, né? E a Irama estava comendo as cascas. Aí quando o esposo dela chegou, que é Vidura, como na história de Rama, Vidura que não foi na história de Krishna. Aí a esposa dele chegou e falou, quando Vidura chegou, né? Vidura, só que na forma daquele passatempo, que eu não lembro o nome dele. Aí chegou e falou, nossa, o que é que você tá fazendo? Você tá dando casca para Rama? Aí que ela pediu desculpa e deu. Aí que Rama ficou chateado. Não, a casca tava muito mais gostosa que as bananas. Não sei o que. Tipo, ele preferia comer as cascas. E essa mesma pessoa, no passatempo com Krishna, foi com Vidura de novo. Já é o mesmo casal. A esposa de Vidura e Vidura. E aí, de novo, ela tava com Krishna. Aí tava colhendo, aí tava provando a fruta antes de dar para Krishna. Porque diz que você não deve provar o alimento antes de oferecer a Krishna, né? Antes de oferecer para alguém. Então ela pegava, colheu as frutinhas, provava, a que estava doce dava para Krishna, a que estava amarga jogava fora. Aí quando Vidura chegou e de novo ela reclamou, o que é que você está fazendo aí? Aí ela foi e deu umas frutas para cá. Não, essa aqui não tá boa, essa aqui tá amarga, eu quero aquela que ela comeu. As que ela prova ficam doces. Então, eu lembrei, não sei porque eu me lembrei dessa história. É lindo, né? É tudo lindo. É tudo lindo. É porque tá no mesmo sentido. Uhum. Eu estava pensando sobre isso hoje, esse negócio de oferecer comida. Como a gente não está ainda habituado com esses. Como é que chama isso? Ritual. Não é só ritual. Ou forma Regulamentos. Como é que chama, Caruna? Sim, esse processo aí. A gente não está habituado. Seria o que antigamente as pessoas faziam, diante do prato de comida, orar e agradecer e reconhecer que aquele alimento ali não estaria sendo oferecido, não existiria se Deus não quisesse, se Deus não tivesse. Você pode agradecer para todas as pessoas que prepararam, que plantou, que não sei o que, como os antigos faziam. Até chegar nele, né? É que os antigos faziam. Agora, o que a gente faz é literalmente oferecer para Cristo. Bota um pratinho. Então, aí não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tem que oferecer mesmo. O sentido é o mesmo. Ir lá, colocar um pouquinho, deixar lá um tempo, depois. Deixa um tempo e depois tira. Consegui, Obrigada. Aí, assim, se você. É porque eu contando assim, você parece que não. É a loucura da cabeça e tal. Eu cozinhei. Não, mas eu não tenho essas coisas, não. Eu cozinhei muitos anos para a deidade, que no templo tem as deidades, né? Que são as formas de Krishna. Uhum. Eu cozinhei muito tempo para a deidade, muito tempo mesmo. E aí tem as mesmas preparações que eu fazia para a deidade. A gente não come, né? Vai pro altar da deidade, depois serve para a gente comer. Depois que tira do altar, a gente come. Assim, se for preparação de comida, vai dizer o tempero que fez diferente. Mas tem uma preparação específica que a gente faz sempre do mesmo jeito, que é o leite grosso. Que a deidade toma 4 horas não. 3h45 da manhã. Então, esse leite grosso, é dito que a preparação do Mangalarashi, do Mangal, são as preparações mais puras, mais purificadas. É que quem tocar nessas preparações desse horário, de 3h45 da manhã, tem uma purificação imensa. E aí, são 3 preparações que ele... Não, são 3 preparações que ele come. Uma é o sandashi, que é uma preparação toda feita com leite. E tem o leite grosso. A preparação de feito com leite coalhado, foi o limão, foi o açúcar, não sei o que fez diferente. Não, o leite grosso pega o leite, bota para cozinhar com açúcar, bota uma colher de pau lá dentro que o leite sobe, né? O leite vai cozinhar e vai virar tipo quase um leite condensado.
Só que é antes do leite condensado. É quando ele está engrossando para ser o leite condensado. É o mesmo processo, a mesma forma. O leite grosso que é oferecido no altar, o leite grosso que eu fazia em casa, eu tentei fazer em casa várias vezes, do mesmo jeito. Eu fiz essa preparação todos os dias por 10 anos no templo. Todos os foram 10. Então, a mesma preparação eu tentava fazer em casa. Não fazia, não ficava do mesmo jeito. Não fica, não fica, não fica, não fica. Então, o sabor do alimento, quando é oferecido e quando não é, muda. Tá. Aí, tipo, não pode provar isso, não pode provar enquanto tá fazendo. Nem quando tá fazendo, Tem gente que fala assim, se você quer provar. Tem gente que conta a história dos passatempos dessa que eu falei da esposa de Vidura. Mas sei. ela provou para ficar bom para Krishna. Tem gente que prova, eu não quero desfrutar, quero ver o sal. É a sua devoção. O ideal não para mim faz sentido provar para ficar bom para Krishna. O ideal é não provar. Mas tem gente que fala, eu vou provar para ver se está bom para Krishna. Se você está querendo provar por amor para ver se está bom para Krishna, é uma coisa. Se eu quero provar para meu desfrute, para ficar bom para mim. Não, para mim faz sentido provar. Aí se tiver ruim, vou oferecer uma coisa ruim. Se eu tiver exagerado no tempero, entendeu? Eu vejo dessa forma. Se você... deixa eu perguntar uma coisa. O leite, não pode ser qualquer leite, né? A gente usa para a deidade o leite da marca Leitíssimo. Que são galinhas. É tipo a galinha feliz. Ela é criada... A vaca feliz. É a vaca que é criada em pasto, não tem aquela inserção no estômago dela. Você sabe que fazem um buraco no estômago da vaca, que são 2 estômagos, né? Faz um buraco em um para poder verificar a fermentação, inserir bactéria. Conta não. Então, conta não. Eu já não tomo leite por causa disso. Eu evito por conta disso. Essa marca Leitíssimo, quando ela surgiu, existia um asilo de vacas. Quando elas ficavam idosas, não serviam mais para uso, elas ficavam no asilo. Só que acabou crescendo, já tem vários produtos, era só leite, agora já tem outros produtos, já tem creme de leite, estão fazendo manteiga, estão crescendo. Daí, as vacas que já estão idosas não servem mais para procriar e ter o leite, estão vendendo, eles não abatem, eles vendem para o abate. Qual a diferença? A diferença é que elas vivem soltas. Não! Qual a diferença de não abater e vender para o abate? Pois é, não tem diferença nenhuma. Então, eles até criaram uma postagem no site se justificando, dizendo que eles não tinham mais capacidade de manter, que precisaria de muito espaço, que não sei o que. Algumas eles vendem para pequeno... Ele diz que no mínimo 20%, mas quase a metade eles revendem para pequenos produtores familiares, que elas vão ter uma sobrevida maior ainda soltas, e outra parte vai para o abate. Mesmo assim, das marcas que a gente conhece, elas, enquanto a vida, são mais felizes. Sei. Aí para a deidade eu uso da Leitíssimo, ou se alguém tiver, mas não tem, né? Aqui em Salvador não tem ninguém que entregue. Lá em BH mesmo, aí em Minas, em BH, tem um devoto que tem uma fazenda. Aqui tem. Aqui até tem. Aí tem um devoto em Minas que ele tem uma fazendinha dele, uma rocinha e tal, e ele que leva, quando eu estava no templo eu vi, ele levava os garrafões de leite para a deidade. Eu levava congelado, lá eles congelavam e usavam. Por exemplo, eu compro um queijo, eu descobri um queijo que é da vaca feliz. Mas eles não vendem o leite, só vendem o queijo. Agora, me falaram que no mercado aí em BH, no Mercado Central, tu já foi em BH, né? Tem o Mercado Central. Uma vez só, BH é bem longe daqui. Daí falaram que é para ter cuidado com o queijo que vende lá, porque alguns usam coalho animal, que é a bile, né? Sei. Aí quando eu ia comprar queijo, aí falava, não, só compre... Aí me falaram, eram 3 lugares para comprar queijo, porque eles sabiam que não era coalho animal. Aqui a moça ela é aqui da cidade mesmo. Então acredito que não deve ser, não. A produção é bem artesanal. simples.
É, Aí também tem uma cidadezinha. É perto de São Lourenço, onde tu vive? acho que não. Eu moro pro lado do Rio, bem perto do Rio. Acho que São Lourenço é mais pra dentro, sei lá. É mais pra dentro. Que eu vivo em São Lourenço também, passa 4, São Lourenço, e que aí eu comprei uns queijos lá também, que é bom. Ia parecer que era de lugar bem artesanal mesmo. Uhum, é. Eu tava doido pra achar leite. Eu gosto de beber leite. Mas enquanto eu não achar. Por exemplo, a Golvinda me ensinou a fazer um arroz doce para Krishna e um arroz doce com iogurte para Arada. Eu até hoje não comecei a fazer porque eu não acho leite de vaquinha feliz. Enquanto eu não achar, eu não vou fazer. Meu tio, ele cria vaca, ele cria os bichos pro abate. Qual que é o espaço que tem que ser? Qual que é o espaço que tem que ser para a vaca ser considerada feliz? Não é só espaço, é um monte de coisa. Por exemplo, o leite tem que ser que sobrou do bezerro, ele tem que mamar primeiro. Tem que ser uma vaca criada solta, tem que ser uma vaca que come, Pasto. de preferência que come pasto, uma vaca que é inseminada por touro e não artificialmente, uma vaca que é ordenhada com mão e não por mecânica. É difícil. Porque a ordenha mecânica machuca o obre dela. É. Mas tudo que você falou é bastante factível. Por exemplo, um produtor pequeno, normalmente é desse jeito aí que você está falando mesmo. É o boi que cobre, sim. É o vaca que ordenha. Mas em cidade pequena, né? Em cidade grande é difícil. Por aqui é difícil de achar. Aqui a gente compra tudo industrializado, de grandes empresas. Aí isso que eu ia falar. Meu tio, ele cria os bichos para venda de carne. Ele não mata, ele vende o bicho vivo para... Ele vende bezerro. Ele cria vaca para vender bezerro. Daí, o bezerro cria... Hã? Tu falou o quê? Tem o preço da roupa do bezerro. Aí um outro produtor vai criar o bezerro. Aí ele vende os machos e fica com as fêmeas, que as fêmeas vão ser novas produtoras de bezerros. Caiu? Alô? Vocês estão aí? Não. Certo.